Boa tarde a todos, né? Continuando mais uma nova sequência de palestra do Grupo Produto Estrela, né? Vamos apresentar aqui o professor Lindomar Carvalho. O professor Lindomar Carvalho tem bacharelado pela UNB e licenciatura em Física pela UNB, né? Ele tem doutorado pela Universidade de Houston, no Texas, né? E experiência em matéria condensada, né? E o professor ele vai continuar nossos trabalhos aí, né? Vai apresentar uma palestra de um programa para resolver a equação de Schrödinger, né? Tá? Então, vamos aqui com o professor Lindomar. Então, muito obrigado. De nada, professor. Na verdade, eu fui para os Estados Unidos, para o Texas, como teórico. Aí eu estive num grupo de 31 pessoas, 30 chineses e um não chinês. O não chinês era eu. Aí eles não falavam inglês, aí eu tive que procurar outro grupo. Aí eu fui para um grupo de espalhamento de nêutrons e espalhamento de raio-x. Eu viajei os Estados Unidos todos, lá no acelerador de partícula e tal, e montei um sistema de crescimento de filme fino que ficou top de linha, custaria aqui no Brasil uns 3 milhões de reais. Eu construí lá nos Estados Unidos, ficou lindo. Mas, então, a minha paixão é por ciência, por física, matemática e computação. Como eu estive nos dois lados, na teoria e na prática, eu aprendi que não existe diferença. Porque, por exemplo, quando a pessoa está no acelerador de partícula, ele, se é teórico ou se é prático, eles estão no mesmo grau de conhecimento. E quando você está desenvolvendo coisas no top de linha, costumariamente, você vai avante em relação à teoria. Então, eu acho que não me vejo de um lado nem de outro. Apenas mais um amante como vocês. Hoje, eu vim preparar aqui um seminário que eu gostaria de ter visto quando eu era no segundo grau, quando eu estava no segundo grau. No segundo grau, eu fiz eletrônica. A minha paixão por computadores vai muito antes do segundo grau, porque eu comecei... Meu pai me colocou com 9 anos para fazer datilografia. E aí, depois dos 9 anos em diante, eu não dei certo na datilografia, porque era muito criança, mas eu vi que meu pai tinha razão e eu ia precisar de teclar em algum tempo futuro. Aí eu comecei a estudar por conta própria computação nessas escolinhas aí. Então, no segundo grau, eu aprendi um pouco sobre estruturas de computadores, e aí, quando fui para os Estados Unidos, fui para a UNB, minha paixão continuou grande. Fui para os Estados Unidos, eu tive que fazer automação de medidas de raio-x e espalhamento de nêutrons. Então, mas a minha intenção de usar o computador é tão somente como uma ferramenta, que é o que eu vou deixar muito bem claro hoje aqui. E uma vez que você domina essa ferramenta, apenas uma ferramenta, a teoria, normalmente nós sabemos. O que nós não sabemos, e vocês provavelmente não sabem, é o que eu vou explicar hoje aqui. Eu acredito que quem não sabe, quem viu esse assunto aqui pela primeira vez, vai ficar chocado. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou esticar aqui. Então, computadores e Schrödinger, e padrão I3E754. Então, o que é isso? Bom, se você abrir o seu terminal aí, vocês podem abrir o terminal, são convidados a abrir o terminal, e na janela Python, e digitar 01 mais 02, vocês devem obter como resultado 03 na tela. Então, você pensa, 01 mais 02 para o computador é igual a 03. Acontece que, para o computador, 01 mais 02 não é igual a 03. Isso que a gente vai trabalhar hoje aqui. Bom, por que eu estou falando isso? Porque quando você vai fazer uma simulação numérica para justificar, para achar um resultado teórico, justificar um resultado teórico, você pode incorrer em vários erros, tá certo? Então, a gente vai tentar primeiro falar sobre os possíveis pitfalls do computador, do uso do computador, e a gente vai fazer aqui uma overview, que esse é um assunto vastíssimo,
Depois nós vamos aplicar isso daí no uso da solução de equação teorética pelo método Merov. Então, para o computador, isso daí é verdade. Agora, tem uma coisa aqui que é estranho. Se você disser no Python que x igual a 0,1 e você somar x mais x mais x 10 vezes e disser que y, perguntar se y é igual a 1, ele vai responder que é falso. A mesma coisa, se você disser y igual a 10 vezes x e perguntar se y é igual a 1, ele vai dizer que é falso. Mas o nosso cérebro, nossa forma de pensar, jamais ia esperar isso. Se você for ingênuo, for noviço na história, você vai cometer vários erros. Muitos. E aí você vai perder um tempão tentando fazer uma simulação e você vai estar errando porque você não conhece a ferramenta que você está tentando fazer te ajudar, que é o computador. Então, esse aqui também dá falso, tá certo? Alguém aí já verificou alguma coisa nesse sentido? Já teve alguma experiência parecida? Podem abrir o microfone, por favor? Não, mestre, eu não. Não. Tá certo. Bom, alguém conseguiria me dizer por que o computador se comporta assim? Também não. Então eu espero que ao final vocês saibam dizer por quê. Que é importantíssimo. Então, o que acontece é o seguinte, se você pedir para o computador imprimir aquela variável x, que é 0,1, com 40 casas decimais, você vai ver que dentro dele lá, ele não guarda 0,1, ele guarda isso daqui. E nós vamos ver por que ele guarda desse jeito aqui. É uma explicação muito fundamental, muito simples, e ele está certo em guardar isso daqui. E você está errado em esperar esses resultados aqui, onde deu falso, você está errado em esperar que dê verdadeiro. Por que você está errado? Porque você tem que saber a ferramenta que você está lidando de trabalho. Senão você vai fazer besteira. É a mesma coisa que você pegar uma arma e não souber o perigo de uma arma, e querer atirar, etc, etc. Perigosíssimo. Mesma coisa aqui. Você pegar um computador para fazer simulação numérica e esperando resultado só porque você acha que ele pensa igual a você, ele tem a mesma capacidade que você que está errado. Bom, se você colocar um 300 ml num copo de 200 ml, você sabe que ele vai transbordar. Então, não é culpa do copo se ele transborda, é culpa sua que você está colocando 300 ml num objeto que só suporta 200 ml. Bom, essas anomalias que a gente vê no Python, a gente vê também na linguagem C e em qualquer outra linguagem. E se houver alguma linguagem que essas anomalias não funcionam, é porque a linguagem não presta. Nós vamos ver por que o computador tem que dar essas anomalias. Então, aqui nós temos um caso parecido, um programinha em C, que você você diz que o x vale 0, o y vale 0, e você faz o x ser somado 10 vezes. E aí você imprime o valor final e a gente esperaria que o valor final fosse 3,33, mas não vai ser igual, ele não é a mesma coisa. Então, esse aqui é o valor final. Nós vamos ver nesse seminário por que esse é o valor final, por que esse é o valor correto final. Bom, alguém quiser interromper, pode interromper a qualquer momento. Então, aqui nós temos um outro caso de um outro problema que não tem nada a ver com o computador, não tem muito a ver com o computador. E é um problema muito estranho, porque você pede para o computador fazer um loop, ele vai começar de x igual a 0, y igual a 0, você pede para ele somar, fazer essa soma aqui, de trás para frente, de frente para trás. E aí você espera que a ordem dos tratores não altere a poeira aqui, mas para o computador faz toda a diferença você somar do primeiro até o milésimo e ir somando do milésimo até o primeiro, nessa soma. Então, se você fizer a soma forward, adiante, você vai ter esse resultado. Se você fizer backwards, que é essa daqui, você vai ter esse resultado. A diferença é significante, deu 16. Não é a mesma coisa. Alguma surpresa? Ninguém está surpreso? Bom, então vamos... Com certeza. Então, aqui nós temos outro caso diferente.
tempo de execução. Você pode pegar um computador e tentar fazer um programa, e aí você não ajusta direito as suas variáveis. Por exemplo, você que está fazendo trabalhos com mecânica quântica, que usa a constante Schrödinger, constante Planck, desculpa, constante Planck, um número muito pequeno, e aí você tem que multiplicar, dividir, etc, etc. Se você fizer, você tem grande chance de ficar cometendo erros lá, igual está configurado nessa situação aqui. Aqui no primeiro caso, eu vou pegar x e y igual a 1, e vou criar uma nova variável z, do tipo double, que nós vamos ver o que é esse double float, está no cerne do problema, e vou ficar multiplicando x vezes y, ou seja, 1 vezes 1. E vou pedir para multiplicar aqui zilhões de vezes. Tá certo? E aí, eu vou renomear a variável x, vou dar um outro valor para a variável x, o y continua o mesmo, e vou pedir para ele fazer a mesma operação de multiplicação. Tá certo? Mesma quantidade. E vou ver se há alteração de acordo com os valores iniciais no tempo. Já está aqui do lado mostrando, mas existe alteração, isso substancial. Essa operação aqui vai ser na ordem de 22 vezes mais rápida do que essa operação aqui. Nós vou tentar dar uma justificativa do porquê. Então, se você estiver fazendo uma simulação numérica, você tem que ajustar os seus dados para um valor ótimo para o computador, ou aquele valor que o computador se sente mais confortável. Já te adianto que o valor que o computador se sente mais confortável é quando ele está próximo de 1, os valores próximos de 1. Mas entre 1 e 10, digamos, tá certo? Os valores não podem ser muito pequenos, próximo de 0. É problemático se você fizer próximo de 0. Então, na hora de você fazer os ajustes, na hora de você escolher suas unidades, você tem que escolher unidades apropriadas para o seu sistema. Porque, de acordo com os valores que você escolhe, o sistema vai calcular de forma rápida ou lenta. Essa apresentação eu vou deixar com vocês, depois você pega e copia esse programa e pode testar. Então, eu testei aqui na minha máquina e deu esses valores aí. Então, agora a gente vai começar a falar mais objetivamente. Eu tenho aqui um outro programa, que faz um cálculo interessante. Eu começo com x igual a 1, y igual a 1, e vou fazer um loop aqui, ó. Vou somar x mais y. Enquanto x mais y for maior que 1, esse bloco aqui vai ser repetido. Então, eu divido x pela metade e guardo em x. Acrescento uma unidade no n começou de 0, e aí vai perguntar de novo, esse novo y mais x, que foi dividido por 2, continua sendo maior que 1? Se for maior que 1, você vai voltar aqui. E aí você vai ficar fazendo esse loop aqui até que eu divido x e quando eu somar com y, que é o 1, não mais fará diferença. Não mais será maior que 1. Ou pode ser igual a 1, pode ser menor que 1, sei lá. Então, ele vai sair desse loop aqui. Esse programa aqui, ele está num livro que eu vou deixar no final, um livro importantíssimo para você entender o computador, para você entender por que o hacker, o jogador, o desenvolvedor de jogos, ele prefere falar em linguagem C ou até em linguagem de máquina, porque é onde você otimiza mais, onde você usa mais das potencialidades da máquina. E aí, aqui, ele vai sair quando esse x não mais alterar na soma com uma unidade. E esse x que vai sair daqui, ele tem um valor muito especial que nós vamos tratar mais para frente. Ele chama-se um epsilon da máquina, que é aquele número que a máquina pode guardar. A máquina pode guardar o número 1. E qual é o próximo número que a máquina pode guardar? É esse 1 mais esse valor epsilon. A máquina não pode guardar qualquer número que você achar que pode guardar. Ela tem regras muito claras para guardar números, que é o assunto de hoje. Depois de a gente souber como que a máquina guarda números,
nós vamos usar esse poder dessa máquina para fazer um cálculo usando o Numerov para resolver a equação de Schrödinger. Então, aqui ele vai sair vai sair na 23º run desse loop aqui. Então, nós vamos entender daqui a pouco o que significa isso, tá? E os dois valores coincidem. Tem uma livraria, uma biblioteca na linguagem C, ou em Python e tal, que guarda valores de números reais importantes. Bom, então, todo o entendimento sobre como que o computador lida com números está em entender esse slide aqui. Mas, lógico, que entender esse slide não é suficiente, vai vir vários outros slides para tentar explicar esse slide aqui. Então, um número real, ele tem um sinal de mais e menos, e tem essa parte aqui que a gente vai chamar de fração ou mantissa, e um expoente. Por exemplo, o número 753, ele é 7 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. Então, o 753, eu não tenho como escrever desse jeito, só usando a fração. Eu tenho que usar o expoente também. Então, esse sistema aqui é o sistema posicional. Mas, mais para frente, nós vamos entender o que significa isso daqui. Bom, o número x que pertence a esse conjunto aqui, ó, ou seja, um conjunto numérico, um sistema numérico, tem uma base beta, uma precisão t, um expoente mínimo, esse expoente aqui L, e um expoente máximo U. Esse forma um sistema numérico ajustável para ser usado no computador. Então, as bases que a gente são mais usuais o 2 é binário, o 8 é octal, 10 decimal, que é o que a gente usa no dia a dia, e o 16 é o hexadecimal, que é muito usado também em computação, principalmente no HTML. Então, esses DKs aqui são dígitos do número, tá certo? São dígitos do número. E o DK, ele pode ser 0 ou um número menor do que o número da base, tá certo? No caso da base 10, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo? Não existe um dígito para o número 10 na base 10. Vai de 0 a 9. Então, o expoente ele varia no valor mínimo L até um valor máximo U. L é o menor expoente, U é o maior expoente. Isso aqui vem do inglês lower e upper. Bom, então eu vou criar um outro slide aqui, que também é super importante. Você entendendo esse tal de toy model que eu vou apresentar aqui, é uma brincadeira de criança, na verdade, você vai entender tudo sobre o computador. Porque as perguntas que você fizer para o toy model, que você poderá responder, você poderá aplicar por paralelismo a uma coisa profissional, que é o determinado pela norma I3E753, que é usado em computadores, em supercomputação e em qualquer coisa ultramoderna que você imaginar. Então, para todo número x que pertencer a f, se a gente tiver o primeiro dígito, o dígito 1, diferente de 0, nós teremos o sistema dito normalizado. Então, essa é a famosa notação científica. O número vai estar em notação científica se tiver um dígito de 1 a 9, ponto, uma parte fracionária, vezes 10 elevado ao expoente. Isso é notação científica. Tem um motivo pelo qual essa notação científica é útil. E ela existe justamente porque ela tem facilidades operacionais quando você lida com números, do ponto de vista prático, tá certo? E o computador, ele é uma ferramenta prática. Então, ele vai pegar a coisa mais otimizada, com mais praticidade para trabalhar. E é a anotação científica. E a gente vai ver no instante por quê. Ou, pelo menos, ter uma pincelada. Então, no nosso toy model, nós temos as opções. Nós temos a base é 2, a precisão é 3, ou seja, eu tenho 3 dígitos significativos.
E o expoente menor é -1, e o expoente maior, o máximo expoente é 2. Então, aqui eu tenho os algarismos, porque a base é 2, pode ser 000, 001, ou então 111. Acontece que a gente vai usar mais só essa parte aqui, ó, que começa com 1. Porque esse daqui, ó, se eu fosse colocar em notação científica, esse daqui seria desprezado. Eu ia pegar esse e esse. Notação científica, esses dois também seriam desprezados. Eu pegaria esse. Então, como a gente quer usar notação científica, a gente vai pensar só nesse daqui, na parte que está normalizada. Tá certo? Então, se você pegar aquele sistema usando essa definição aqui do número, tá certo? Para o caso do Toy Model, você vai reproduzir essa tabela aqui, tá certo? E eu queria muito que vocês reproduzissem essa tabela à mão, tá certo? Que você vai entender, você vai me agradecer ad eterno, porque isso transcende ao uso de computador. Se você começar a fazer perguntas, você vai chegar até a teoria da representação, você vai chegar à teoria de calibre, você vai chegar a tudo, porque todas essas coisas elas estão interligadas, interrelaçadas, ainda que longínquamente. Ou seja, como que você representa números? Você vai entender os problemas se você tentar fazer esse toy model aí. Então, se a gente colocar esse toy model, os números normalizados na reta, nós teremos esse valor aqui, esses 16 valores. Tá certo? Só que existem os negativos, que eu não estou representando aqui. Então, teria 16 valores negativos. E mais o zero no meio. Então, a quantidade de números que eu posso representar, de uma forma geral, é esse aqui, no meu sistema numérico. Isso que vale para qualquer sistema F, não somente para o Toy Model. No caso do Toy Model nosso, que seria esse sistema aqui, base 2, 3 dígitos de precisão, ou seja, 3 dígitos binários, né, que a base é 2, o menor expoente é -1 e o maior expoente mais 2. Então, eu tenho 33 possibilidades, 16 para a direita, 16 para a esquerda e o zero no meio. Isso daqui, ó, é para contar o zero, tá certo? Então isso aqui é fundamental você pegar e tentar reproduzir esses dados aqui e colocar nessa reta aqui. As perguntas mais importantes sobre o uso de computadores, sobre representação numérica, vai vir quando você analisar esta reta aqui, ó, para o caso do Toy Model. Para o caso do Toy Model, até uma criança de 7 anos vai conseguir fazer as perguntas. Só que tem um detalhe. Essas perguntas do Toy Model são exatamente as mesmas perguntas que você vai perguntar quando você não estiver na situação de Toy Model, quando você estiver na situação profissional. Por exemplo, você poderia perguntar, ué, professor, então eu não posso representar com esses dados aqui, eu não posso representar um número entre 2 e 2,5? Pode não. Eu não posso representar um número entre 2,5 e 3 com essa limitação aqui? Pode não. Então, os únicos números que você pode representar são esses aqui, positivos. Tem os da esquerda, negativo e o zero. Se você tiver limitado com base 2, com 3 dígitos significativos e um expoente menor for -1 e um expoente maior for mais 2. Você não consegue representar. Números fora desse intervalo você não consegue representar também. Ele vai dar o que se chama de overflow. E números muito pequenos vai se chamar underflow. Tá certo? Então aí você pode perguntar, beleza, como é que então eu represento o número binário para decimal e decimal para binário? Eu sempre faço assim. Então, a representação binária, ela é igual à representação decimal. Ela é posicional. Esse daqui, ó, é o bit mais significativo. Esse aqui seria, no caso, a unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, etc. Então, isso aqui é a mesma coisa. Só que não é milhar de mil, é 2 elevado a zero, porque na base 10 aqui seria 10 elevado a zero, daria 1. Na base 10 aqui seria 10 elevado a 1, que daria 10, e assim por diante.
Mas como a base aqui é 2, as potências de 2 é 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Então, esse número aqui, ó, esse número que está em verde, ele é um número binário, tá certo? Que é esse daqui. Quando você quiser achar o correspondente decimal, basta você usar a representação posicional. Ou seja, 1 vezes 2 elevado a 0, que dá 1. Esse aqui não tem. Ó, 1 vezes 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 é 8, mais 1 vezes 2 elevado a 4 é 16, mais 1 vezes 2 elevado a 5, que é 32. Aqui não conta, e assim vai. Então, se você pegar todos os números e somar, você vai ver que esse número aqui é igual a 313 na base 10. Fazendo o caminho inverso, fazendo o caminho de decimal para binário, você divide sucessivamente por 2. E aí você vai guardando o resto, tá certo? Então, 4.215 dividido por 2 é 2.107, e o resto é 1. 2.107 dividido por 2 é 1.053, e o resto é 1. 1.053 dividido por 2 é 526, e o resto é 1. E assim por diante. E aí, depois você vai ter esses restos aqui, ó. Quando chegar no zero, aí você para. Você para. Então, 2 dividido por 1. 1 dividido por 2 é 0, e o resto é 1. E aí você para quando chegar no zero. E aí o seu número binário vai ser escrito, primeiro, o mais significativo é esse, e aí vai subindo. E esse aqui é o menos significativo. Por isso é escrito MSB e LSB. Most Significant Bit, Least Significant Bit. Então, o número seria escrito assim, da esquerda para a direita. Esse aqui ficaria mais à direita, esse aqui mais à esquerda. Então, no caso, esse aqui é o bit menos significante, e esse aqui é o bit mais significante. É posicional, como é no sistema base 10, a mesma coisa. Então, e se eu estiver indo de fracionário de decimal para fracionário binário, como é que eu faço? Aqui eu tenho um exemplo eu peguei propositalmente o pi escrito como 3.1, porque esse ponto 1, a gente já falou dele lá atrás. E aí você vai entender por que o computador lá atrás dá uma resposta diferente da que você esperava. É o seguinte, o 3.1 na base 10 é igual a 3 mais 0,1 na base 10. Então, o 3 na base 10 é 1 e 1 na base 2. Tranquilo? Todo mundo segue por enquanto? Alguma dúvida? Tá. Então, tudo certo, professor. Pode seguir. Tá certo. Então, aqui eu tenho o 0,1 na base 10. Como é que eu chego nesse número aqui? O algoritmo para você converter de binário, de decimal fracionário para binário, é você multiplicar a parte fracionária, que é o 0,1, sucessivamente por 2, e pegar a parte inteira, tá certo? Então, aqui no caso, 0,1, que é o que eu quero converter para binário. Eu multiplico por 2, dá 0,2, 0,2 é a mesma coisa que 0 mais 0,2. A parte inteira é 0. Aí eu pego 0,2 e multiplico por 2, dá 0,4. 0,4 é 0 mais 0,4. Eu pego 0,4 e multiplico por 2, dá 0,8. A parte inteira é 0, dá 0,8. A parte fracionária, e pego 0,8 e multiplico por 2. Aí agora aqui vem um detalhe. Aqui vai dar 1,6. 1,6 é 1 mais 0,6. Então, esse 1 aqui, ó, ele vai ser pego para formar um número, tá certo? É esse primeiro 1 aqui, ó. Então, aí eu pego a parte fracionária e multiplico por 2. E aí eu fico repetindo esse algoritmo, tá certo? Acontece que para o nosso amigo 0,1 na base 10, esse algoritmo aqui, ele não tem fim. Então, enquanto que na base 10 a representação de um décimo é finita, na base 2, ele é uma dízima periódica. Então, se o computador não tiver reservado uma quantidade de bytes infinito, isso é impossível, né? A memória dele é finita, ele não vai conseguir representar de forma precisa o 0,1 na base 2. Então, tem uma coisa fundamental aqui, um problema fundamental. E o computador, ele vai ser restrito a uma quantidade de bits para poder guardar o número. E a gente vai chegar no instante, quando a gente vai falar do I3E754. Então,
aqui tá, foi assim que a gente obtém a conversão. O 1 é o 3, e essa parte vermelha aqui é a parte fracionária do 0,1. Então, a definição numérica posicional, ela é desse jeito aqui, ó. Eu tenho a quantidade de dígitos com potências positivas, um ponto decimal, pode ser na base 10, na base 2, na base 16. Esse ponto aqui é chamado de ponto decimal, mesmo que a base não seja 10, ele é chamado de decimal. E aqui eu tenho a parte que seria potências negativas da base, tá certo? Por exemplo, 3.1, ele é 3 vezes 10 a 0, mais 1 vezes 10 a menos 1, tá certo? E aí, é a representação posicional. Essa soma aqui é a mesma coisa que está lá em cima. Então, eu queria que vocês pegassem esses números aqui, ó, e tentassem converter. Você vai ver que esse E e o π, ele não tem fim, tá certo? E se o número é irracional na base 10, ele é irracional na base 2. E vice-versa, tá certo? Porém, se o número aqui ele for um finito, igual é o caso aqui, aí aqui vai ter uma repetição, tá certo? Vai ter uma repetição. Ou seja, isso aqui vai dar uma dízima periódica na base 2, porque ela é finita aqui. Mas esses números aqui, eles não têm um padrão de repetição. Então, por isso aqui também não vai ter um padrão de repetição se você ficar aumentando o número de casas do E no número irracional. Bom, então, o computador, ele é binário, todo mundo sabe disso. Não é todo computador que é binário. Essa é outra coisa que muita gente pensa, que todo computador é binário. Os russos, eles inventaram um computador de 3 estados, um computador trinário. E nada garante que existam computadores de base 7, base 10, base pi, sei lá, e que você nunca sabe, eu nunca sei, mas talvez só o NSA sei, ou então só os russos lá sabem. E não é à toa que os russos, eles são os melhores e os maiores hackers do mundo. Uma, que eles têm esse ensinamento que eu estou dando aqui correto, lá desde o high school. Não é igual a gente que fica tratando as crianças como retardadas e incapazes. E eu tenho uma posição muito firme e com estudo provado com estudo do Feynman e de outras pessoas, tá? O problema nosso aqui é esse, que a gente trata as crianças como se elas fossem incapazes. Não precisa criar uma escola para gênio. Basta você criar uma escola que uma criança que queira aprender, aprenda. Ele vai mostrar gênio ou não depois. Você cria uma escola que ensina. E depois, se tiver aluno gênio ou não, é uma consequência. Você não cria uma escola para gênio. Você cria uma escola para ensinar as coisas de um jeito bem simples. Por exemplo, eu sou capaz de ensinar para crianças as transformações de Lorentz. Tudo que a criança tem que saber é a equação da reta. Então, essas informações que eu estou passando aqui, elas deveriam ser passadas lá. Então, todo mundo sabe que o computador é binário. A gente só pensa que todo computador é binário. Mas não é verdade. Tem computador que não é binário. Mas e se falando de computador binário, o nosso, que a gente sabe, ele funciona assim. Lembra aquele toy model, que era F, 2, 3, menos 1 e 2? Então, com 2 dígitos, a base sendo 2, eu tenho que usar 0 e 1. 3, quantidade de dígitos de precisão. Eu posso escrever números assim. Eu vou precisar de 2 bits apenas para guardar a minha parte fracionária. Por quê? Porque um dos bits que eu vou estar sempre representando em notação científica sempre vai ser 1. E aí, esse 1 aqui, a máquina nunca guarda, porque ele já é implícito. Vai ser sempre 1, então ele não guarda. Então, lá mais para frente, nós vamos ver que o float, ele reserva 23 bits para a parte fracionária. Mas, na verdade, o cálculo é feito com 24 bits, porque um dos bits é o número 1. O double, ele reserva 52 bits para a parte fracionária. Mas, na verdade, é 53 bits, porque o primeiro bit é sempre 1.
Então, por isso que o double e o float são diferentes, porque ele vai ser reservado a quantidade de bits diferentes para a parte fracionária. Mas no nosso caso aqui do toy model, que é o que eu disse para você, que você fizer um estudo profundo sobre o toy model, você vai estar fazendo um estudo profundo sobre todo o processo. Nós precisamos somente de 2 bits para o expoente e 2 bits para a mantissa, e 1 bit para o sinal. Então, eu posso escrever o meu toy model em um sistema computacional que usa 5 bits. Mas o mais natural é usar... Alô? Sim? Alguém quer alguma... Continua. Tá bom. Então no nosso toy model, nós só precisamos de 2 bits para a parte fracionária, 2 bits para o expoente e 1 bit para o sinal. E aí, na parte do expoente, nós podemos representar esses números aqui, 00, 01, 10 e 11, que em decimal fica 0, 1, 2, 3. Mas eu preciso desses expoentes. Então, o que eu faço? Eu vou definir uma coisa chamada bias. O que é o bias? É um jeito de guardar número negativo no expoente, mas onde eu guardo somente números positivos em binário. Como é que funciona? Eu preciso desse conjunto aqui, ser guardado assim, usando essa representação aqui. O que eu faço? Na hora de eu converter de decimal para binário, eu somo uma unidade nesses números aqui. Aí eu vou ter esse conjunto aqui, se eu somar uma unidade. Eu vou fazer um shift, um deslocamento desses números aqui, para a direita de uma unidade. E aí eu vou ter esse conjunto. Esse conjunto é justamente esse. Então, eu posso, sabendo disso, eu posso guardar os meus números negativos, de -1 até +2, usando 2 bits. Depois, na hora de eu fazer a conversão de volta, em vez de eu somar +1, eu subtraio +1. Eu subtraio 1, desculpa, subtraio +1. Eu subtraio 1, ou somo -1. E aí eu vou ter de volta os meus expoentes reais. De uma forma geral, se eu tiver n bits para o expoente, reservado para o expoente, eu vou usar essa fórmula aqui para determinar qual é o bias. Para 8 bits, é 127. E para 11 bits, é 1023. Para 8 bits é quando for float, nós vamos ver mais na frente. E para 11 bits é quando for double. Double, ele vai sempre usar mais bits. Por isso que você consegue maior precisão. Você vai ver por que nesse instante. Então, o que é o float e o double? O float e o double é um toy de gente grande. É um toy profissional. É um toy de gente que cresceu. No caso aqui, é a instituição americana lá que normatiza operações com ponto flutuante e em máquinas. Então, o que é o float? O float é uma palavra de 32 bits quebrada da seguinte forma. O bit mais significativo você vai usar para guardar o sinal. Porque se você tiver 0 e 1 aqui, você pode guardar mais e menos. Por quê? Porque se for 0, menos 1 elevado a 0 é 1. Então, o 0 vai guardar, se o número for positivo, você vai começar com 0. Se você colocar menos 1, se você colocar 1 aqui, menos 1 elevado a 1 é negativo. Então, esse número começando com 1, ele vai ser um número negativo. Tranquilo? E no float, é reservado 8 bits para o expoente. Então, você vai poder representar expoentes com 8 bits, tá certo? Ou seja, existe uma quantidade enorme de possibilidades, mas não é infinita. Não é infinita. E para a mantissa, ou para a parte fracionária, você vai ter 23 bits. Lembrando que tem um bit aqui, que é o 1. É 1.23 bits. Então, você vai reservar 32 bits para guardar uma variável tipo float. 32 bits é 4 bytes. Se você der esse comando aqui, se você der lá na linguagem C, se você der esse comando, size off, float, o computador vai te responder com 4. Ou seja, o computador reserva, quando você cria uma variável tipo float, 4 bytes. Ele reserva 4 bytes para você guardar a sua variável tipo float. É isso que
É isso que esse comando aqui dá quando você executa ele. Então, então é isso. A mesma coisa, parecida, mas não é a mesma coisa, desculpa, é uma variável tipo double. Se você fizer uma variável tipo double, ele vai reservar 1 bit para sinal, 11 bits para o expoente e 52 bits para escrever a sua fração. Obviamente que você vai ter mais precisão do que nesse caso aqui, tá certo? E se você for lá no computador e der o comando size of double, o computador vai te responder com um belo de um 8. Esse 8 aqui é o número de bytes, tá certo? É o número de bytes que é reservado para a variável tipo double. Então, a diferença básica é essa daí, tá certo? O computador precisa guardar um número real e a melhor forma que os caras encontraram foi essa. Só que essa forma aqui tem vários problemas. Por exemplo, alguém conseguiria determinar um problema disso daí? Que é a mesma coisa lá do Toy Model. Qual seria um problema aí? Alguém conseguiria imaginar um problema fundamental? Por exemplo, a representação do zero. Como você sempre vai ter um sinal aqui, um bit de sinal, você vai ter mais e menos zero. Pode ser um problema. Tá certo? Tem uma infinitude de problemas. Se você estudar isso daqui, e tem gente que critica e quer outra alternativa. Mas, por enquanto, aqui é publicizada, que me ensinaram, que está nos meus livros, que eu aprendi foi essa. Lógico que quem trabalha para sistema de segurança provavelmente usa sistema que a gente nem conhece. Usa computadores de 512 bits, de 2048 bits, usa computadores base 10, base hexadecimal, etc. Nada impede você construir uma máquina que seja base 16, por exemplo. Bom, então, se você executar você compilar esse programa aí, ele vai te dar uma série de constantes super importantes, ou seja, quantidade de dígitos para uma variável tipo float, tipo double, e etc. O mínimo expoente, mínimo expoente do tipo float, tipo double, tipo long double, etc. Então, eu recomendo vocês a pegar esse programa aqui e executar e ver quais são os números chaves importantes na sua máquina. Aí agora, eu vou, supondo que a gente sabe um pouquinho sobre como o computador guarda números reais e quais as limitações impostas pela representação de números reais, base, número posicional, notação científica e tudo mais, aí a gente vai mudar de assunto. Vamos tentar pegar esse assunto e resolver um problema de conhecimento de todos nós. Seria a resolução de uma equação diferencial de segunda ordem, mais especificamente, a equação de Schrödinger. Então, eu vou falar sobre um método chamado método de Numerov. Então, vou pegar esse problema aqui. Não sei se eu vou ter como falar tudo que eu queria falar hoje, do jeito que eu queria falar hoje, mas se der, senão eu deixo para outra oportunidade. Bom, então, a gente pode pegar um potencial qualquer, tá certo? Ele tem que ser contínuo, ele não pode ser divergente. Esse potencial, ele tem que ser um potencial que conduz a uma quantização, não é todo potencial que conduz a uma quantização, e em conjunto com as condições de contorno, esses dois, o potencial e as condições de contorno, se conduzir a uma quantização, e se houver solução, esse método de Numerov, ele é capaz de dar a resposta. Eu já fiz testes para vários potenciais malucos, e todos eles funcionaram. E eu estou atrás de um que não funcione para justamente eu investigar onde que está falhando, onde que está a incoerência entre o que eu acabei de falar agora sobre limitações da máquina e a operacionalização e tal. Bom, é isso. Bom, então, nós vamos reescrever a equação de Schrödinger dessa forma aqui.
e vamos definir essa função g de x desse jeito aqui. E aí, nós reescrevemos a nossa equação de segunda ordem dessa forma aqui. Bom, então, beleza. Dito isso, nós precisamos discretizar o intervalo que eu estou escolhendo aqui para explicar. Pode ser qualquer outro intervalo, não precisa ser menos π a mais π, mas eu preciso discretizar o intervalo. E aí, eu vou discretizar em n partes iguais, dividindo o intervalo 2π, que é de menos π a π dá 2π, por n partes iguais. E aí, eu vou definir a minha posição xk desse jeito. Isso é uma coisa bem padrão, não tem nada de difícil em compreender esse slide aqui. Bom, aí eu vou dizer que psiK é o valor da minha solução, que eu não sei qual é, mas a minha solução, qualquer que seja ela, no ponto xk, tá certo? E xk é dado desse jeito aqui. Aqui tem os xks, depois de eu substituir os ks. Então, muito simples isso, tá? Agora, outra consideração importante se φ1 é uma solução da equação de Schrödinger, como aquela equação é uma equação linear, então, se eu multiplicar por uma constante, a solução φ2, a função φ2, também vai ser solução da equação. Isso é da álgebra linear. Ou seja, não tem nada a ver com computação numérica, da teoria. E é óbvio, é fácil de provar. Um caso especial é que se A for menos 1, φ2 também vai ser solução, vai ser igual a menos φ1, é também solução. O A não importa, só não pode ser zero. Até zero serviria também, porque isso aí conduzia a solução trivial. Mas a gente não está interessado em falar na solução trivial, a gente vai assumir que o A é diferente de zero. Então, o A pode ser qualquer número finito e vai sempre ser, o resultado vai dar sempre uma solução. Se a solução πx for discretizada, ou seja, imagina que eu tenho uma solução. Eu não sei qual é a solução, mas imagina que eu tenho uma solução e eu discretizo usando o mesmo critério anterior e eu crio esse conjunto aqui. Se eu multiplicar esse conjunto por A, esse outro conjunto também vai ser solução, pelo que eu acabei de explicar anteriormente. Vai ser solução. Ou seja, esse novo conjunto psi grande, dado desse jeito aqui, vai ser solução também. Não importa qual seja o A. Vai construir um conjunto de solução. Um conjunto numérico, né? Um array aí que vai representar a solução. Então, das condições de contorno que eu pus no início aqui, eu usei essas condições de contorno, de ser mais ou menos π igual a zero, eu posso escrever isso daqui, tá certo? Então, o primeiro e o último, devido às condições de contorno, vai ser sempre sabido. No meu caso aqui, foi zero, mas podia não ser zero, podia ser qualquer outro valor, desde que faça parte das condições de contorno, seja sabido, não tem problema. Desculpa. Então, como é uma constante, eu posso ajustar o A de tal forma que o primeiro cara aqui, ó, eu obtenha um valor epsilon, tá? Um valor epsilon. E esse epsilon eu posso escolher a revelia, só não pode ser o zero. Um epsilon qualquer, grande, pequeno, não interessa. Eu peguei um valor pequeno aqui para mostrar, assumindo que existe a função suave, ou seja, ela é zero aqui, ela não pode passar a valer 1000 no próximo passo seguinte. Apesar de que, teoricamente, poderia, mas você não ajudaria na simulação fazendo essa coisa aí. Seria contraproducente. A gente já espera que a solução seja suave. Então, se o primeiro valor é zero, porque se zero é zero, então o próximo tem que ser alguma coisa próximo de zero. Tanto faz ser positivo ou negativo. Por quê? Porque se o A for negativo, menos 1, esse daqui eu provei que é também solução. Eu formaria um conjunto de solução. Então, eu posso ajustar o A de tal forma que o segundo valor aqui seja conhecido, independentemente de eu saber o valor de π1. Esse conjunto psi aqui é da solução real mesmo, que eu não sei qual é, mas ele independe.
porque eu vou sempre poder ajustar o A. Eu posso sempre ajustar o A, escrever o A como sendo o meu epsilon, dividido por psi1, tá certo? Assumindo que psi1 não é zero. Esse daqui é zero, mas psi1 não é zero. Então, é possível, esse é coerente. Então, eu construo o meu novo conjunto e eu já tenho 3 valores conhecidos da teoria. O primeiro das condições de contorno, o último das condições de contorno, e esse daqui da linearidade da equação de Schrödinger. Equação diferencial de segunda ordem, a equação homogênea. Então, o que é o programa de Numerov? O programa de Numerov é o seguinte: eu tenho que determinar o valor de psiK mais 1, informando uma energia e 2 valores anteriores da função da solução tentativa, tá certo? E aí, a partir desses 2 valores e de uma energia, eu tenho que ser capaz de produzir um próximo valor. Então, digamos que se o K for 1, aqui eu vou dar psi0 e psi1, então eu vou fornecer psi0 e psi1 e uma energia, e vou ser capaz de calcular o psi2. E aí depois eu vou poder fazer iterativamente até eu chegar no último psi-n. Então, eu determino primeiro a energia inicial, uma variação de energia que eu quero fazer a minha análise, eu quero descobrir as energias possíveis, então eu coloco valores pequenos aqui, e aí eu vou testar para valores com variação pequena de energia. Espero que as energias não estejam tão próximas, mas eu posso fazer isso aqui, ajustar os valores de tal forma que, mesmo que as energias estejam próximas, eu posso usar unidades onde elas se abrem e ficam distantes uma da outra, numericamente. Então, esses valores aqui eu defino, aí depois eu jogo no loop, tá certo? Eu vou fazer um loop de um valor de uma energia, vou variar de uma variação de energia ΔE até um valor final. E aí, eu vou fazer a seguinte iteração, vou calcular N funções. Por que N? Sendo que aqui eu tenho quantos pontos? Aqui eu tenho N mais 1. Eu tenho N mais 1. Aqui, na verdade, aqui não vai até N. Aqui está errado. Aqui vai até N menos 1. Então, eu preciso calcular só para N menos 2 valores. Porque o primeiro e o último, N menos 3 valores. Porque o primeiro, o segundo e o último, eu já sei de análises prévias. 2 das condições de contorno e a segunda, o segundo valor da linearidade da função de onda, da equação de Schrödinger. Da equação diferencial, desculpa. Da linearidade da equação diferencial. Então, aí eu entro nesse loop aqui. Então, as condições iniciais são essas. Psi0 é o psi-A da condição de contorno. O psi1 é o segundo valor que eu tirei da linearidade da equação diferencial. E aí vai calcular sucessivamente usando esse algoritmo aqui, que é o algoritmo de Numerov, que eu vou determinar essa função nos próximos slides. E aí ele vai calcular, por exemplo, quando k igual a 1, eu vou fornecer psi0 e psi1 e vai calcular psi2. Depois o k vai valer 2, eu vou fornecer o psi1, o psi2 e vai calcular o psi3. E assim sucessivamente, tá certo? Aqui teria que ser n menos 2, tá? N menos 2. Aí, no final desse loop aqui, desse loop for, eu vou fazer a seguinte pergunta. O último valor calculado aqui, que seria o psi-n, ele é da ordem do psi-b, ou seja, da segunda condição de contorno? Se for, é porque esses valores aqui são valores aceitáveis, são valores da solução da equação diferencial. E aí, se isso aqui for atendido, ou seja, se psi-n for da ordem de psi-b, da outra condição de contorno, que no caso nosso é 0 aqui, mas pode ser qualquer outro valor, eu vou guardar o E e os valores de psis, dos psis que eu calculei anteriormente, tá certo? Ou somente o E. Aí eu vou determinar as energias possíveis, depende do que a gente esteja atrás, tá certo?
Mas como a gente está atrás da solução da equação de onda e das energias possíveis, eu guardaria o E e os psis. Aí eu terminaria esse if, e aí voltaria, incrementaria a energia aqui, repetiria tudo de novo. Eu setaria o psi zero no primeiro valor da função de onda, na primeira condição de contorno. O psi 1 sempre eu posso fazer esse ajuste aqui, devido à linearidade da equação diferencial. E aí eu repito. Se tiver um outro valor, vou guardar. Se não, não guarda e segue adiante. E aí, esse aqui é o algoritmo de um programa Numerov, muito simples, tá? Muito limpo, tá? Bom, agora, o que é o algoritmo de Numerov? O algoritmo de Numerov, ele é um algoritmo muito interessante. Bom, se a gente fizer uma expansão em série de Taylor em torno de xk de uma função psi, eu posso escrever desse jeito aqui que todos vocês devem dominar amplamente. Se alguém tiver alguma dúvida. Bom, então, escrevendo em série de Taylor em torno de x0, a expansão fica desse jeito aqui, ó. Essa aqui é a expansão de psi de uma função qualquer em torno de xk. Agora, nós podemos escrever, usando aquela definição de o que é psi k mais 1? É o valor de psi em xk mais h. E por que k mais 1? Porque aqui, ó, se o x0 se o k for 0, aqui vai ser x0 mais h. Se o k for 2, vai ser x2 mais h, que é a mesma coisa que x0 mais 2h. E aí existe essa correspondência entre esta expressão aqui e essa função. Mesma coisa com esse aqui, ó. Esse aqui é psi de k, igual a gente tinha explicado antes. Então, se eu fizer uma mudança de h para menos h, nessa expressão aqui, meu psi k menos 1 pode ser escrito desse jeito aqui. Que aqui eu teria psi de xk menos h, psi de xk, aí aqui como seria menos h, ficaria um menos aqui, linha de xk sobre 1 fatorial vezes h, mas seria um menos aqui. Então, potências ímpares de h vai ter um sinal negativo. Potências pares de h vai ficar com sinal positivo. E aí, se eu somar essas duas expressões, eu vou ter o lado direito. Veja um detalhe muito importante aqui, ó. Esse big O, H6, muito importante. Muito importante. O sucesso do método Numerov vai residir nesse big O aqui, que a gente vai ver mais à frente. Então, eu somando essas duas equações aqui, eu vou ter essa equação número 5. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Então, se eu isolar o psi duas linhas, eu pegar essa equação 5 e isolar o psi duas linhas, derivada segunda, eu escrevo a derivada segunda como função de 3 pontos, xk mais h, xk e xk menos h. São 3 pontos. Então, aqui eu estou escrevendo a derivada segunda como um spline de 3 pontos, tá certo? Normalmente, a derivada primeira, a gente usa 2 pontos, x e x mais h, ou seja, 2 pontos. Mas aqui nós estamos escrevendo a derivada segunda como função de 3 pontos, ou seja, um polinômio, por exemplo, de grau 2. Um polinômio de grau 2 passa por 3 pontos. E aí, ficou o big O H2. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, quando eu vim levar ele para a direita, esse H2 vai dividir tudo. Vai dividir isso, vai dividir esse cara, vai dividir o H4, vai ficar H2, e vai dividir os sucessivos, que ficaria OH4. Só que eu não estou escrevendo os de maior ordem, eu estou escrevendo o desse daqui, ó, que ficaria OH2, tá? Depois de dividir por esse H2 aqui. Então, beleza, então aqui está a nossa derivada segunda. Agora, nós temos a equação 4,
quando a gente reescrever a equação de Schrödinger, desse jeito. Se a gente substituir isso aqui na equação 5, quem é a equação 5? Nessa equação 5 aqui, ó, se a gente substituir a transformação que nós fizemos, nós vamos chegar nessa expressão aqui. Nós eliminamos a derivada segunda, tá certo? Nós eliminamos a derivada segunda. Por que que nós não fizemos isso direto? É porque eu vou precisar dessa parte aqui para o próximo passo. Então, nós eliminamos a derivada segunda, por causa dessa expressão aqui. Beleza. E aí, ficou aqui a derivada quarta. Derivada quarta. O cara foi muito esperto de trabalhar com a derivada quarta, que aí ele manteve o Big O em valor alto. E aí, nós podemos usar a equação 6, que é esta, para repetir para a derivada quarta. Então, a derivada quarta é a derivada duas vezes da derivada segunda, tá certo? O psi linha é igual a psi linha. Mas quem é psi linha? Psi linha é isso aqui. Então, eu substituo aqui dentro. E aí, eu aplico de novo esse algoritmo aqui para achar a derivada segunda em função de 3 pontos. Aí eu aplico para esse caso aqui, ó. Desculpa, para esse caso aqui. Então, quem é, no caso aqui, era psiK mais 1. Quem é psiK mais 1 nesse momento aqui? PsiK mais 1 torna-se G de K, psiK. Então, fica, depois de eu aplicar a equação 6, fica assim. E aí, eu venho e substituo de novo a derivada quarta naquela equação lá, na equação, se eu não me engano, equação 5. Eu substituo a derivada quarta na equação 5. Eu tenho a derivada segunda em função de 3 pontos. Eu tenho a derivada quarta em função de xk mais 1, xk e xk menos 1. Então, eu tenho em função de 3 pontos de novo. Eu substituo lá na equação 5. Aí eu obtenho isso daqui. Depois que eu obtiver isso daí, aí eu tenho o meu psiK mais 1, que é esse cara aqui, que aparece aqui e aqui. E aí eu mantive esse Big O em valor alto, que isso vai ser importante para a convergência. Eu obtive num valor alto. Eu mantive esse Big O aqui no valor alto. E aí, se eu isolar o psiK mais 1, eu vou chegar naquela função que eu dependia da energia. A energia vai entrar numa função G e do psiK mais 1, não, psiK menos 1, psiK. Então, tá aqui, ó. PsiK menos 1. Tá igual prometido. Então, de posse disso, eu posso fazer um cálculo da próxima solução. Agora, por que eu estou dizendo que isso aqui é importante? Porque é muito importante saber se o seu algoritmo é estável ou não. Eu vou falar agora aqui sobre um algoritmo que aparentemente tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo, mas infelizmente não dá. Vamos supor que eu tenha a seguinte demanda. Eu tenho que calcular uma integral de 0 a 1 de x elevado a n e x menos 1 dx. Então, se eu tiver que calcular essa integral aí, eu posso dar uma de esperto e usar integração por partes. Eu sou bom, eu tirei ISS em todos os cursos de cálculo, eu vou usar a integração por partes e depois vou usar o computador sem saber o detalhe do computador. Vou fazer integração por partes. Aí você é muito bom em cálculo e tal, aí você vai lá e diz, só aplicar a integração por partes, eu vou dizer que
é igual a xn, então o du vai ser nx menos 1 dx. E eu vou dizer que o dv vai ser e elevado a x menos 1 dx. Portanto, o v, se eu integrar isso aqui, vai ser x menos 1. E pronto, se eu derivar essa função aqui, eu vou obter o mesmo que está lá em cima. Então, isso aqui está meu U e V. Então, eu uso aqui integração por partes. U vezes V. U é x elevado a n, V é x menos 1, de 0 a 1, de integral de 0 a 1. E aí, aqui, eu vou ter x n menos 1 vezes n, tinha um n lá, e aqui eu vou ter, deixa eu colocar uma barra aqui, aí aqui eu vou ter o meu e elevado a x menos 1 dx. Agora, observe que, se eu colocar os limites de integração aqui, que vai dar 1, tá certo? E quando for 0, aqui vai dar 0. Então, isso aqui ficou assim. E aqui ficou desse jeito. Opa, Ctrl Z, tô começando a ficar cansado. X menos 1 e x menos 1 dx. Aí você diz, horas. Esta integral aí, essa segunda que eu estou vendo aí, é o mesmo e a n menos 1. E como você sabe que se n for igual a 1, eu vou ter... se n for igual a 1, não. Desculpa, se n for igual a 0. Se n for igual a 0, a integral vai se reduzir a isso aqui. Vai ficar x elevado a 0 é 1, vai ficar ex menos 1 dx. E isso aqui você sabe resolver. Você sabe resolver, isso aqui vai dar 1 menos 1 sobre e. Você pode ver aí que vai dar isso daí. Beleza. Então, você sabe quando n é igual a 0. Então, você tem o E0. O E0 seu vai valer 1 sobre e, se eu não me engano. Tá? Então, você sabe. Como você sabe o E0, o E1 vai ser 1 menos 1 vezes 1 menos 1. Aí aqui vai ficar 1 E0. Ora, você sabe quem é E0. Aí você pega esse E0 que você sabe, coloca aqui e calcula. Calcula até o n que você quiser. Só que aí você quebra a cara, redondamente. Por quê? Porque esse algoritmo aqui não tem nada a ver com o problema com o computador. O problema aqui é o algoritmo que é instável. O algoritmo que é instável. Esse algoritmo aqui, ele é um algoritmo que vai conduzir a resposta a coisa nenhuma. Vamos ver por quê. O detalhe é o seguinte, que isso daqui vai sempre ser um número aproximado. Então, sempre você vai ter um valor, um ε0 mais um erro. Um erro. Por quê? Porque esse epsilon aqui, ele é um irracional. Você vai ter que truncar esse cara, queira ou não queira. E não é questão de máquina, não. Você vai ter que truncar. Ele é infinito. Uma parte fracionária dele não repete, é infinito. Então, você sempre vai ter um erro associado na determinação desse primeiro cara aí. Aí, olha só. Se for assim, então o que acontece? Quando você for calcular 1 mais n e n, na verdade, o erro, você vai ter que fazer o seguinte, n menos 1. Você vai ter que fazer o seguinte, vai ter n, você vai ter um n menos 1 mais um erro no cálculo do n menos 1. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Quando você calculou o E0 deu um valor mais um erro no E0.
certo? Deu isso. O E1, olha só o problema. Vai ser 1 menos 1 E0. Isso vai ser igual a 1 menos 1 é E0, que é aquele valor lá em cima, mais delta de E0. E aí, o E1 vai ser igual a 1 menos epsilon mais 1 vezes delta de E0. Beleza, até agora não apareceu um problema. Mas vamos marcar aqui, certo? Agora vamos para o cálculo do E2, usando esse algoritmo instável que eu falei aqui que não presta. Então, é 2 vezes E1. Quem é o E1? O E1 é 1 menos epsilon mais 1 vezes delta E0. E aqui fica 1 menos 2 mais 2 epsilon menos 2, menos 1 vezes 2, eu estou deixando isso de propósito, vezes delta de E0. E aí, algum aí que for bem esperto, bem vivo, estiver prestando atenção, vai perceber o problema já. Mais 2 de E0, menos 1 vezes 2 vezes delta de E0. Então, de novo, eu circundo isso aqui. No próximo passo, você já vai perceber o problema. Vamos calcular agora o E3, por esse algoritmo aí. Vai ser 1 menos 3 vezes o E2. Vai ser 1 menos 3 vezes o E2. O E2 é menos 1 mais 2 epsilon menos 1 vezes 2 vezes delta de E0. E aqui vai ser 1 menos mais 3, 1 mais 3, menos 6 epsilon 0, aí aqui vai ser mais 1 vezes 2 vezes 3 vezes delta de E0. E aqui está o problema. O problema está claro já. Aqui eu tenho fatorial de 3 vezes delta de E0. Então, o E3 fica assim. Então, 4 menos 6 epsilon 0 mais fatorial de 3 delta de E0. Aí, meus queridos, se eu pegar um termo genérico, um EN qualquer, eu vou ter um EN calculado mais ou menos. Vai depender da ordem, eu até já sei como que vai ser isso aqui, vai ser mais menos 1 elevado a n, fatorial de n, vezes delta de E0. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, se você pegar, deixa eu ver aqui, deixa eu achar um negócio aqui. Onde é que está? Se eu pegar, cadê? Se eu pegar, estão vendo a janela aí? Professor, Solidomar, será que o senhor consegue finalizar em uns 10 minutinhos aí? Porque a gente já está chegando às 5 horas da tarde. É que o pessoal pode querer mais ou menos. Depois a gente pode continuar nas perguntas aí. Quem quiser ficar, pode ficar. Depois a gente continua. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos não dá não, mas eu vou parar em 10 minutos. Aí, você está vendo aí, se eu continuar fazendo aquele cálculo, está vendo uma tabela aí com números? Alô? Sim, pode. Estão vendo mais uma tabela com... Continuar. Sim. Esse E7 aqui, por exemplo, está totalmente errado. Por quê? Porque o erro
está aumentando, ele está aumentando com um fatorial de N. Então, se eu tiver que calcular esse 7, aqui eu vou ter que multiplicar o erro inicial, qualquer que seja, por fatorial de 7. E aqui vai explodir. O erro vai se propagar de forma explosiva. E não tem nada a ver com o computador, com a alimentação do computador. Tem a ver com o fato de você estar usando um algoritmo que é instável. Como que você tornaria esse algoritmo estável? Como você tornaria? Você teria que ter essa consciência. Prestar atenção nisso. De que o seu algoritmo, você tem que ficar prestando atenção se ele está estável ou instável. Você tem que, a forma que nós chegamos era esta. Então, para tornar o algoritmo estável, eu faço de trás para frente. Eu faço de trás para frente. E aí, o erro vai ficar dividido. O erro vai ficar dividido por sucessivas partes de N. Então, vamos supor, se eu fizer E20 igual a 0. E20 igual a 0. E20 igual a 0 vai me produzir um E19, que vai ser aproximadamente 1 sobre 20. Vai ter um erro associado. Isso aqui, digamos que seja um E19 mais um erro do 19. Aí, se eu calcular o E19... não, o E19 vai ser calculado daquele jeito lá. Se eu calcular o E18, o E18 vai ser 1 menos o E19. Mas isso aqui vai ser 1 sobre 18 mais 1 sobre 18 E19 mais delta, um erro ao se calcular o 19. E aí eu vou ter E18 vai ser 1 mais 1 sobre 18 mais E19 sobre 18 mais... Aí aqui vai ficar o erro do 19 lá, ficou 1 sobre 20. Então vai ficar o delta E19 sobre 18. E aí, se eu fizer sucessivamente esse processo, um EN, se eu fizer de trás para frente, o EN menos 1, em função do... não, calma aí. Borracha. Vou dar Ctrl Z. O EN menos 1. Então, isso aqui eu vou ter um valor calculado a partir de um EN mais um erro, e aqui eu vou ficar dividindo vou ficar dividindo. Então, eu vou fazer com que o erro diminua. E aí, se eu fizer mostrar para vocês como é que faz de trás para frente, eu vou ter os resultados batendo com os valores esperados. Por exemplo, o E7, o E9 está correto. Está correto com uma aproximação de 5 casas decimais. Naquele outro inicial, estava 100% incorreto. Tá certo? Então, a ideia de você ter isso aqui é o seguinte, é para pensar na convergência desse algoritmo. A convergência desse algoritmo é de ordem 4, que é muito rápida. E se o potencial e as condições de contorno conduzirem a uma quantização, ele vai ser capaz de pegar a solução e a função de onda para aquela correspondente energia. Nesses casos, nessa classe de equações diferenciais, qualquer que seja a equação diferencial, e em especial a equação de Schrödinger. Bom,
eu ia fazer outras simulações usando o C mesmo, mas como o tempo já sabia que ia ser curto, e por isso que eu estava inicialmente falando para o Rony que eu ia precisar de dois eventos, duas apresentações, eu vou parar por aqui, e se vocês tiverem algum interesse de fazer alguma simulação real, com algum potencial real, a gente pode fazer ou em outra oportunidade, ou vocês podem falar comigo agora ou a qualquer momento. E aí eu encerro mostrando essas referências aqui. O Michael Overton é um livro que todo mundo tinha que ler, seja ele teórico ou experimental. Porque não adianta você ser um teórico e ser um analfabeto digital. Você vai estar propondo coisas para o seu aluno fazer e ele vai ficar errando, porque você está propondo coisas erradas. O seu algoritmo pode ser maravilhoso, como eu mostrei agora na integral, você pode ter feito uma transformação maravilhosa que acelera o cálculo, mas ele pode ter algum defeitozinho lá. E aí você pode estar falando para o seu aluno fazer coisas e o aluno não tem muita experiência, não tem acesso a livros e nem sei o quê. Eu, por exemplo, para poder chegar no estado que eu estou aqui, eu tive que sair do Brasil e mais, eu tive que ler por conta própria muitos livros, porque eu não tive boa educação no Brasil, infelizmente. E nos Estados Unidos, você pode ter boa educação se você correr atrás. Eu corri atrás, eu cheguei a trabalhar um período na NASA, mas aí o Lula me fez a sacanagem de expandir o sistema de ensino. E eu, como sou um sonhador, voltei com todo o gás para quebrar a cabeça aqui com vocês, com a gente, com os nossos alunos, com o nosso povo. Mas esses livros aqui, vocês têm que ler pelo menos esse, que esse aqui vai abrir portas. Esse livrinho aqui é bem fininho, mas ele também abre muita porta. Esse cara aqui, ó, é um expoente. Essa professora aqui é o livro de cálculo numérico que eu uso, é muito bom em português. Esse cara aqui escreveu um livro muito bom. Esse aqui é um excelente livro. Esse senhor aqui foi um dos precursores da computação numérica, quando os caras começaram a inventar computador digital, etc. e tal lá. Então, isso aqui é só um abre-alas. Existe uma centena de livros que vocês teriam que ter acesso, mas esses aqui são os mais importantes para o momento, para introduzir. Mas pelo menos esses daqui tinha que ser lido, esses dois. E aí eu acabo. Bom, eu acho que é isso, né? Então, é isso aí, né, mestre? Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao professor Lindomar, né? E aí terá várias outras palestras que venham trazer novidades aí para o grupo. Muito obrigado, tá, professor Lindomar? De nada. Mais uma vez. Muito bom. Valeu, então.